para entender o mundo, resolvi fazer vestibular de física, que é a minha grande paixão. Mas sempre fui filosófico, sempre gostei de ler filosofia e de tentar entender o pensamento humano. Tanto que eu tranquei minha faculdade de engenharia mecânica durante 6 meses para ler os grandes filósofos, e não só aprendi um pouco de filosofia, como fiz um filho. No momento em que aconteceu, eu fiquei desesperado. Hoje, obviamente, meu filho é a razão da minha existência, né? É o que me motiva a acordar todos os dias, às vezes antes das 5 da manhã, e trabalhar. A filosofia eu não abandonei de forma alguma, né? Então, sempre que eu posso, eu leio alguma coisinha de filosofia. Quando na semana passada, depois de dar essa aula para vocês, eu tentei voltar para Florianópolis, o tempo não ajudou. A neblina me atrapalhou. E eu percebi que teria que encarar mais uma vez 9 horas de ônibus. Eu pensei em morte primeiramente. Aí depois, não, vou ter que dar um jeito de arrumar uma maneira de não sofrer tanto, né? E aí eu olhei para os livros lá do aeroporto, eles olharam para mim e eu achei o livro que há anos eu esperava a oportunidade de ler. O Príncipe de Maquiavel, escrito em 1500 e cacetada. Que gênio! Cara, se um dia tiver tempo, leia O Príncipe de Maquiavel. Mudei meu conceito da palavra maquiavélico. Não vou mais usar a palavra maquiavélico como cruel ou mau. Eu acho que eu estava errado quando fazia isso. Essa é a dica. Mas é a última aula, meu querido. Estamos no seminoturno e esta bela cidade é Erechim. Muito bem. Dinâmica foi a primeira aula, certo? Dinâmica. Tu sabe que o chefe ele também falou o seguinte: olha, se tu puder pegar alguma coisinha de ótica, se tu puder fazer lá alguma coisinha de ótica para essa galera, eu fico feliz. Eu tenho que mostrar serviço, né, cara? Lembrando que eu estou aqui em Erechim, eu quero que o Zinho perceba que eu estou afim do negócio, né? E eu te falei, eu sou ciumento, eu gostaria de dar toda a física, por mais que eu respeite profundamente o polaco e o Zinho, eu por mim gostaria de ser o único professor de física. Não posso. Mas já que o Zinho pediu, né? Quais são as matérias que nós vimos inicialmente? Nós começamos a ver eletrostática, que será vista e revista, talvez uma das partes mais difíceis. Vimos também alguma coisinha de ondulatória, uma matéria light, gostosa, até onde a gente foi pelo menos estava bem tranquilo. Dentro da ondulatória tem a ótica. Ótica é uma parte da ondulatória, geralmente. E eu vou querer atender os pedidos do chefinho para que a gente comece esta outra parte da física tão bela. Ótica. Ótica é a parte da física que estuda a luz. Estuda os fenômenos relacionados à luz. Portanto, já que começaremos a estudar a luz, temos que saber que luz é uma radiação eletromagnética visível para o ser humano, né? Ou seja, capaz de sensibilizar a retina humana. Se um outro bicho enxerga, não me importa, eu quero saber o que os seres humanos enxergam. Luz. Quando eu falo de luz, eu gosto de lembrar aos meus alunos que as radiações eletromagnéticas são várias, né? Nós estudaremos todas elas, ondas de rádio, nós estudaremos as micro-ondas, os raios infravermelho, também chamados de onda de calor, infravermelho. A luz nós começaremos a estudar agora, luz. Mas além da luz, tem a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama. Em eletromagnetismo, nós discutiremos
hoje não, hoje eu quero me ater à luz. Também vale a pena lembrar que a luz é uma casquinha desse todo. Quer dizer que tem uma série de outras radiações nos atravessando agora, além da luz que sai das lâmpadas, reflete em vocês, em nós todos e atinge nossos olhos. Além dessa radiação que eu vejo, tem muitas outras radiações que eu não vejo, que são muito similares. O celular, ele deixa claro que está chegando um tipo de luz aqui no aparelho que eu não vejo nenhuma luz bater nele, mas aqui está indicando ó, que tem uma radiação atingindo ele. São ondas de rádio e micro-ondas, caso o Wi-Fi esteja ligado ou Bluetooth. As pessoas às vezes não sabem, mas o micro-ondas não é só para aquecer os alimentos, né? É para que a internet da tua casa funcione. O Wi-Fi da tua casa é micro-ondas, não só o aparelho de micro-ondas. Mas depois a gente discute isso. Até porque eu não quero discutir a ótica física, eu quero discutir a ótica geométrica. A ótica geométrica, como o próprio nome sugere, ela só se baseia em geometria. Ela não se baseia em outras análises. Os princípios da ótica geométrica eu quero te apresentar. E aí, cara, já vai ter consequências interessantes. Princípios da ótica geométrica. São apenas 3 princípios da ótica geométrica que vão nos nortear. Os raios de luz propagam-se em linha reta. A prova de que os raios de luz se propagam em linha reta é, por exemplo, o fato de tu desviar dos objetos. Quando tu desvia um objeto, tá indo em uma cadeira, tu sai correndo, não vou bater na cadeira. Quando tu desvia do objeto é porque o teu cérebro sabe que a luz anda em linha reta. Quando tu pega um objeto que está numa mesa, é porque a luz anda em linha reta. Mas tu não está convencido, tu poderia perceber que a sombra de um objeto mantém o formato do corpo, né? Se eu pego a mão, abro a mão, tem uma lâmpada e eu vou ver a sombra, eu vejo a minha mão. A prova de que a luz anda em linha reta. Se a luz não andasse em linha reta, se ela contornasse a minha mão, não teria por que o formato da minha mão permanecer na sombra. A sombra dos corpos é a prova de que a luz anda em linha reta. O fato de tu não enxergar o meu rosto quando eu boto a minha mão entre você e eu é a prova de que a luz anda em linha reta. Os raios de luz propagam-se em linha reta. Quer dizer que quando eu for representar um raio de luz, eu vou fazer uma linha reta e vou botar uma setinha dizendo para onde ele está indo. Os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. O que significa isso? Significa que se 2 raios de luz se cruzam, eles não param nem para dar olho um do outro. E a prova disso é que tu está me enxergando. Se tu está me enxergando com nitidez, é a prova de que a luz, os raios de luz são independentes. Primeiro, para que tu aceite essa ideia, vocês todos devem enxergar esse ponto vermelho da minha mão, né? Quantos raios de luz saem daqui? Vários. Muitos. Daria para dizer que até são infinitos. Porque se tu está enxergando essa coisa aqui, quer dizer que tem luz que vem da lâmpada, bate nesse pontinho vermelho e se reflete no olho de cada um de vocês. E a luz tem que entrar pela região escura do teu olho, né, que é a pupila, que na verdade não é uma baguinha pintada de preto, é a abertura para o teu olho transparente. Fecha um dos olhos, tu ainda enxerga? Fecha esse e abre o outro. Caramba, então tem raio de luz que entra na tua pupila direita e na tua pupila esquerda. E se tu mexe o teu rosto e continua se enxergando, caramba, então tem raio de luz vindo para tudo que é lugar. Puta merda, dá para dizer que são infinitos. Na boa, dá para dizer que tem infinitos raios de luz saindo daqui. Se tu entende que dos objetos partem infinitos raios de luz, quando eu olho a galera que está na minha esquerda, eu tenho que entender que tem luz que bate nessa galera, reflete neles e vem para mim. Quando eu saio da frente dessa luz, essa
da tua capacidade de ver o mundo, não tem outra conclusão possível. De um ponto material sair infinitos raios de luz, até eu estou vendo, cara, tu vê, tem luz que bate aqui e vem pro meu olho, não só pro dela. Caramba, são infinitos. Filosofa um pouco mais, a luz do mundo está se cruzando e não está atrapalhando a tua visão. Os raios de luz são independentes. Terceiro e último princípio da ótica geométrica: os raios de luz são reversíveis. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um espelho e jogo o raio de luz num sentido, ele sofre reflexão. Se eu jogasse o raio de luz no sentido oposto, esse raio faria o mesmo caminho que o raio anterior. Uma maneira razoável de provar isso é pegar um espelho e convidar um amigo teu para olhar no espelho. Quando vocês dois estiverem olhando no espelho, no olho um do outro, certamente os dois estão se vendo. Porque se existe luz que sai refletida pelo teu rosto, bate no espelho e vai para o olho dele, que faz com que o teu amigo te enxergue, certamente existe luz que faz o caminho oposto, e por isso tu enxerga ele também. O princípio da reversibilidade dos raios de luz nos permite afirmar que duas pessoas que se observam no espelho, no olho, ambas se enxergam, porque existe luz que vai, existe luz que vem. Tu acredita que uma vez, cara, eu fiz esse comentário, um aluno levantou a mão: professor, e se um dos indivíduos for cego? Aí não enxerga, querido, aí não enxerga. Ah, tá, entendi, professor. Nas pessoas deficientes visuais, o terceiro princípio da ótica geométrica não é válido. Não delira, a luz continua indo e vindo, só que uma das pessoas não enxerga, certo? Então tomem cuidado com isso. Ah, professor, mas eu vi no filme que o bandido olha no espelho e ele não percebe lá quando está sendo interrogado, os policiais estão vendo ele. Não viaja. Os policiais estão numa região que não tem luz, está escura, então não tem como a luz refletir, atravessar o espelho, que é o vidro, na verdade, né? Então tomem cuidado. O princípio da ótica geométrica ele é válido sempre, só que tem situações que a gente simplesmente elimina a luz que faria o caminho de volta. Por isso a gente acaba não percebendo o princípio ocorrendo. Olha que legal, cara, a consequência desses princípios. Já ouviram falar certamente na câmara escura? Câmara escura, em alguns livros chamado de câmara escura de orifício. É uma experiência que geralmente a gente faz no fundamental com a gurizada, para chocar a gurizada. A professora pede para que a criançada traga uma caixa de sapato e papel vegetal. Manda as crianças realizarem um orifício bem pequeno na caixa de sapato e do lado oposto ao orifício recortar o papelão e colar um papel vegetal ou um papel manteiga aqui atrás. A professora fecha a janela das salas para que a sala fique bem escura, apaga as luzes e abre uma fresta na janela e convida as crianças para apontarem o orifício para uma árvore que estivesse no pátio da escola num dia ensolarado. Quando a luz refletida pela árvore atravessa o orifício, certamente deve existir um raio de luz que, saindo da base da árvore, atravessa o orifício e atinge a parte superior da câmara escura. Certamente deve existir um raio de luz que sai do topo da árvore, atravessa o orifício e atinge a parte inferior da câmara escura. Observem que a câmara está apontando para uma árvore, que é o objeto que eu representei através da seta. E as crianças boquiabertas olhariam para o papel vegetal e veriam a árvore de cabeça para baixo estampada no papel vegetal. A criança não se conforma, ela não entende que merda é essa, por que a árvore está de cabeça para baixo, não tem o quê? Ela acha que a professora sacaneou ela. Algumas crianças chegam a passar a mão no orifício, olhar para o orifício para ver se a professora
enxerga nessa aula, dentro do teu olho, que é uma câmara escura, existe um mini otávio de 1 milímetro, de 1 centímetro, 1 centímetro e pouco de altura, estampado na tua retina, de cabeça para baixo. Hoje em dia a tecnologia é tão ninja que dá para filmar essa cena. Quando a gente bota uma mini câmera dentro do olho de um ser humano, o que aparece é um mini cineminha. E na retina, que seria a tela do cinema, a imagem está de cabeça para baixo, claro, a luz anda em linha reta. O que te faz me enxergar de cabeça para cima em tamanho aparentemente real é o teu cérebro. É o teu cérebro que reverte a imagem e te faz enxergar da maneira adequada. Porque dentro do teu olho eu estou pequenininho e de cabeça para baixo. Se nós quisermos relacionar o O, o tamanho do objeto, o I, o tamanho da imagem, a distância do objeto até o orifício da câmara, que nós chamaremos de P de posição, a distância do orifício da câmara até a imagem, que nós chamaremos de P'. Se nós quisermos relacionar essas distâncias, bastaria perceber que este ângulo é igual a esse, porque são ângulos opostos pelo vértice. Eu fiz o desenho de tal forma que esse ângulo fosse igual àquele, formando um triângulo isósceles. Se esse ângulo é igual a esse, se esses ângulos são iguais entre si, automaticamente esse ângulo e aquele devem ser iguais entre si e inclusive iguais a esses. Logo, os triângulos que se formaram na nossa frente são triângulos semelhantes. Lembrem-se que triângulos semelhantes são aqueles que têm os ângulos internos iguais. E triângulos semelhantes têm uma propriedade matemática muito interessante, tem seus lados proporcionais. Quer dizer que se eu dividir a base do triângulo da direita pela base do triângulo da esquerda, isso deve ser igual à altura do triângulo da direita, que é o P', dividido pela altura do triângulo da esquerda. Cara, eu fiz uma semelhança de triângulos. Só isso que eu fiz. Para essa fórmula ficar ainda mais poderosa, vamos usar os sinais que Gauss inventou. Sim, o matemático Carl Friedrich Gauss, um ninja da matemática, quando ele fez um estudo sobre a ótica, ele resolveu dizer que quando um objeto está virado de cabeça para cima, o tamanho dele é positivo. E quando ele está virado de cabeça para baixo, o tamanho dele é negativo. Portanto, vocês devem concordar que o tamanho da imagem, de acordo com Gauss, deve ser um número negativo, enquanto o tamanho do objeto deve ser um número positivo. Um número negativo dividido por um número positivo dá um resultado negativo. Como essas distâncias são positivas, para que o lado direito fique negativo, eu vou colocar o negativo por conta própria. Outra coisa, eu posso dizer que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, isso me define a ampliação. Claro, né, cara? Se a imagem for o dobro do objeto, eu divido dá 2. Quer dizer que a imagem ficou ampliada 2 vezes. Se a imagem deu a metade do tamanho do objeto, quando eu faço divisão dá 0,5. Mostrando que na verdade não foi uma ampliação, né? Foi uma redução. Cara, essa equação vai nos acompanhar até o final do curso de ótica. Claro que eu preciso que tu saiba esses nomezinhos ao menos, né? O A ganha 3 nomes. Aumento linear, ou ainda aumento transversal, ou ainda ampliação. São os 3 nomes que essa letra A ganha na fórmula. O I não é a imagem, hein? É a altura da imagem. O O é a altura do objeto. O P é a posição do objeto. E o P' é a posição da imagem. Então, deduzi a primeira equação importante da ótica, dei nome a cada uma das variáveis.
para espelhos planos, espelhos esféricos e até lentes esféricas. Claro que eu vou fazer a prova matemática dela de novo, nas novas situações. Tu vê, né? Já daria para fazer uns exercícios interessantes usando câmara escura. Por mais simples que a matéria possa parecer, eu já vi questões de câmara escura bem difíceis. Então a gente tem que ter humildade, né? Parece simplesinho, mas na hora de fazer exercício pode aparecer encrencas maiores aí. Mas para poder fazer valer a pena a tua presença, deixa eu aproveitar o embalo e te mostrar rapidamente as leis da reflexão. Que aí na próxima aula eu posso comentar um pouquinho sobre espelho plano, ou o próximo colega que for dar continuidade, né? Seria importante que vocês estejam anotando alguma coisa, pelo menos, para caso algum professor venha continuar a matéria, ele pergunte, já falaram de ótica? Já, até onde? Tu possa falar, o professor falou até as leis da reflexão. Primeiro vamos ver os elementos. Quando a gente vai estudar um raio de luz refletindo, a gente primeiro tem que saber identificar quem é a superfície refletora. Aí lá vem o raio de luz, que obviamente ganha o nome de raio incidente. Para que a gente acompanhe a reflexão desse raio, a gente usa como referência uma reta que é perpendicular à superfície refletora. E por ser perpendicular, por ser normal, é chamada de reta normal. Normal na física, não se esqueçam, significa apenas 90 graus. Não significa o contrário de anormal. Nós sabemos que a luz vai se refletir, portanto esse raio ganha o nome de raio refletido. Quando a gente vai medir o ângulo de chegada da luz, a gente nunca faz com a superfície refletora. A gente sempre prefere medir o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre através da reta normal. Então esses são os elementos. Conhecer quem é o raio refletido, o raio incidente, quem é a superfície refletora, quem é a reta normal, quem é o ângulo de incidência e quem é o ângulo de reflexão. As leis são bem simples. Primeira lei da reflexão: o ângulo de incidência é coplanar ao ângulo de reflexão. Geralmente nos livros a segunda lei vem um pouco mais extensa. Geralmente o livro prefere escrever que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Eu posso deixar mais econômico falando que o ângulo incidente e o ângulo refletido são coplanares. Fica mais prático. Coplanar significa estar no mesmo plano. Coplanar significa estar no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Geralmente eu falo para os alunos que desde que eles têm 11 anos, eles já conhecem essa lei. Quando tu teve a capacidade motora de brincar com um coleguinha, de pegar uma bola e jogar para ele, e aí tu pegar a bola no ar, aí tu joga a bola para ele, a bola quica no chão e tu pega a bola, aí tu joga a bola, aí pega a bola. Quando tu fazia essa brincadeira lá pelos 12 anos, tu já tinha coordenação motora para isso? Tu já conhecia essa lei, só que tu não sabia que eram as leis da reflexão. O que eu digo é o seguinte: se eu pegar uma bolinha de tênis aqui, se não houvessem as cadeiras, se eu jogasse, a galera sabe quem é que tem chance de pegar a bolinha. Só de jogar, o pessoal sabe que a galera que tem chance de pegar a bolinha é o pessoal que está na linha, no plano em que eu joguei a bolinha. Claro que eu estou desprezando eventualmente
Tu percebeu que se tu joga a bola inclinada, depois que ela quica, tu vai ter que pegar ela com a outra mão para poder brincar. Se tu inclina a bola demais, tu não consegue pegar ela depois do kick. E aí depois tu, dominou. Aí passa a bola por debaixo da perna e tudo mais. Então tu vê, né? Os jovens, mesmo que inconscientemente, já sabem as leis da reflexão. Se o senhor tivesse entendido, tu quer dizer que um objeto, uma bola quicando no chão, se comporta igual à luz refletindo no espelho? Sim. Se a bola não tiver nenhum tipo de efeito, né? Se tu não estiver jogando tênis e não der um top spin ou um slice na bola, né? Aí essas leis vão ser respeitadas. Só de te mostrar essas leis, eu já posso te mostrar como é que funciona o espelho plano. Só de usar essas duas leis da reflexão, eu já posso te mostrar como é que funciona um espelho plano. Espelho plano. A parte rabiscada é a superfície não refletora. Colocamos um objeto diante do espelho plano. Este é o objeto, por exemplo, você. Como é que eu vou entender que eu me enxergo atrás do espelho? Que porcaria é essa? Eu sei que o espelho está colado numa parede. Eu sei que o espelho não tem profundidade. Mas quando eu me olho, eu juro que eu estou dentro do espelho. Como é real aquela imagem? Aliás, é virtual. Mas como parece real aquela imagem? A explicação é simples. Vamos imaginar dois raios de luz que, refletidos pela tua testa, vão em direção ao espelho. O raio que atinge o espelho com ângulo zero reflete sobre ele mesmo. Vocês entendem quando eu digo que o ângulo de incidência é zero? A reta normal, né, pessoal, está exatamente acompanhando o raio de luz. O ângulo de 90 graus é como o espelho, né, não com a reta normal. Reflexão justa essa, né? Como o ângulo de incidência era zero, o ângulo de reflexão é zero. Aquele é o melhor raio de desenhar. Mas certamente deve existir um raio de luz que sai da tua testa, bate no espelho com um determinado ângulo de incidência. Nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tu aceita que duplicando essa distância aqui para cima, ó, tu aceita que mesmo que o desenho não esteja perfeito, que esse ângulo deve ser igual àquele, já que os triângulos que eu formei são triângulos semelhantes? Observe que os raios de luz refletidos estão se afastando. Se esse raio de luz penetra no olho de alguém, o cérebro desse alguém vai dizer para a pessoa que a luz anda em linha reta. E, portanto, o cérebro fará a suposição de que a origem da luz está aqui, atrás do espelho. Na verdade, a luz que gerou aqueles raios vieram da frente do espelho, se refletiram no espelho e foram para o olho da pessoa. Mas o nosso cérebro entende que a luz anda em linha reta, para que a gente possa desviar e interagir com o mundo. Portanto, o cérebro nos ilude, dizendo que a origem da luz está atrás do espelho. Por isso que tu vê a tua cabeça atrás do espelho. Se eu faço o mesmo tipo de análise para o pé do objeto, o raio que chega com ângulo zero se reflete com ângulo zero. O raio que atinge o espelho formando um certo ângulo com a normal vai ser refletido com o mesmo ângulo. Se esses raios de luz penetrassem no olho de alguém, o cérebro desse alguém diria: a luz anda em linha reta. E aí, prolongando esses raios de luz, eu saberia aonde está o pé da imagem. Se o objeto é inteiriço, eu tenho que entender que a imagem também será. Por isso que nós sabemos que um espelho plano gera uma imagem de mesmo tamanho. Vou escrever aqui as características. As características da imagem. A imagem tem o mesmo tamanho.
metros, a imagem tem 2 metros. Se o objeto tem 10 centímetros, a imagem também terá. Ela é direita. O que significa dizer direita? Significa que se o objeto está com a cabeça para cima, a imagem aparece no espelho com a cabeça para cima. A imagem é direita. A imagem é virtual. Virtual significa que é um delírio do teu cérebro. Significa que ela não existe. E nós sabemos que aquilo não existe. O espelho está pendurado numa parede de porcaria. Como é que eu posso estar atrás da parede? Não existe aquilo, é uma alucinação. Toda imagem que é feita de prolongamentos de raio de luz, ou seja, é uma suposição do cérebro. O cérebro acha que a luz está vindo de lá. Sempre que a imagem for constituída de prolongamentos, nós chamaremos ela de virtual. Se esse objeto tivesse uma segunda cabeça virada para a direita, se nós utilizássemos 2 raios de luz oriundos daquela cabeça, nós perceberíamos que a segunda cabeça da imagem ficaria virada para a esquerda. Isso prova que eu não posso dizer que a imagem é igual. A imagem é dita reversa. Reversa. Ou, se tu quiser dar um nome chique, enantiomorfa. Olha que bonito. Ou a gente poderia dizer ainda que a imagem é simétrica em relação ao espelho. A imagem é simétrica em relação ao espelho comparada com o objeto. Isso a gente percebe quando a gente levanta a mão direita na frente do espelho, né? Quando tu levanta a tua mão direita na frente do espelho, a coisa do espelho que não é tu, dá tchau com a mão esquerda, né? Mostrando que não é tu, certo? Mostrando que a imagem é reversa. A continuação da matéria, só para não ter que trocar a câmera de lugar, deixa eu mostrar aqui, aproveitar esses minutos finais, fazer cada centavo valer. Translação de espelho plano. Como vocês puderam perceber, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Esse seria o P, né? Esse seria o P'. Em módulo, o P e o P' são iguais. Por isso que quando te afasta do espelho, tu percebe que a imagem vai mais para dentro da parede também. Então pense comigo. Eu tenho um espelho e tenho um objeto. Se ele está a X metros do espelho, nós esperamos que a imagem também vai se formar a X metros. Portanto, a distância entre objeto e imagem é 2x. Imaginem vocês agora que eu mantive um objeto parado e afastei o espelho para trás. Afastei uma distância y. Qual é a nova distância entre objeto e espelho? X mais y. Obrigado, amigo. E a imagem vai se formar a que distância? A que distância? X mais y. Assim eu mostro que a nova distância é 2x mais 2y. E isso me permite concluir que a imagem se afastou 2y. Quando a gente translada o espelho plano, a imagem translada o dobro. Reforçarei isso na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Não usem drogas sem preservativo. E tragam dúvidas na próxima aula. Coisa linda.